A gente já pode começar a bater uma bolinha? Ou vamos ficar só no aquecimento? Acho que sim, Branca. Manda daí que eu respondo daqui. Bora lá. João, você é uma vítima da vida ou é um vitimista? É, é Essa uma boa pergunta é pergunta. difícil. Vamos lá, uma boa pergunta, é difícil. Uma ótima pergunta. Você Vítima sabe a e vitimismo. diferença? Primeiro, você dá a tua explicação técnica, Branca, para vítima e vitimismo, por Isso, favor. que eu ia te falar. É Oba. muito importante a gente ter claro essa diferenciação. Porque ser vítima é um estado, é uma condição que muitas vezes a gente pode passar. Mas não necessariamente você vai usar essa condição como muleta para justificar a sua falta de ação. Então vamos pegar um exemplo. Eu gosto muito de falar com exemplos. Uma criança, né, com seus 5 anos que foi abusada pelo pai, né? Essa menina é uma vítima, né? Vítima de uma pessoa perversa e doente, né? Ela Hum, estava ali completamente vulnerável, né? Eu estou pegando exemplo bem no ponto que é para a gente lógico. entender. Essa pessoa é vítima. Agora, uma pessoa que o marido abandonou, pediu a separação, e ela vai ficar chorando a vida inteira. Nossa, eu não vou trabalhar porque eu fui abandonada pelo meu marido. Ah, eu não consigo. Desde que meu casamento se desfez, eu continuo, não consigo viver, não consigo me relacionar novamente, enfim. Então, o que, que a gente entende? Que o vitimismo, né, é um mecanismo de defesa que te faz, de defesa que não é defesa, que te faz ficar parado lá atrás naquela situação traumática. Você não anda. E você está sempre buscando essa justificativa. Ah, eu não sou por causa disso. Eu não faço por causa daquilo. Agora, a pessoa que é vítima, e ela ligou que é vítima, ela vira a chave e fala: ok, eu fui vítima lá atrás, mas hoje não. Bola para frente. Você pediu a separação de mim? Ok, mas a minha vida vai continuar. Então Tá, eu vou trabalhar, vou me relacionar de novo. Então, esta é a diferença de vítima e vitimismo, tá? tá. Então, vou jogar a bola para você. Chutei. Faz o gol. Olha que pressão, hein? Então tá no pênalti. Eu vou ter que fazer o gol. Tá. Então, então, Branca, vítima, né? A gente já estudou bastante sobre isso, né? Vítima somos quase todos nós, porque nossos pais nos enfiam crenças limitantes. Porque eles enfiam porque os nossos avós enfiaram neles crenças muito mais limitantes ainda, né? É Então, seu pai transgeracional. então eles falam para você, quando você vai mal na escola, minha mãe fala, pô, filho, é burro, olha aí, tá indo mal na escola, é que nem eu era assim também. Então minha mãe teve uma coisa muito doida, assim, ela não é muito lógica, ela fala, filho, vou te ensinar então a fazer cola. Então eu ficava fazendo colinhas e demorava horas e horas para fazer umas colinhas, onde se eu estudasse, eu ia muito mais além e eu gastava muito menos tempo. Era só questão de eu acreditar em mim. Mas esse negócio da vítima, a gente acaba pegando a crença dos nossos pais para a gente como uma esponja, ainda mais quando criança, e a gente acaba fazendo esse papel de vítima, né? Uhum. Você E deu um aí exemplo a gente muito tem que interessante. enxergar esse papel de vítima para a gente explodir essa bolha e sair da vítima. O primeiro passo é enxergar. O segundo é ver que ninguém tem culpa. Não existe culpado. E aí você começa a perceber as crenças limitantes, a estudar tudo isso, a ver que todo mundo tem um tipo de inteligência, a ver que o déficit das pessoas está na inteligência emocional. Isso é fundamental. Inteligência emocional, está tudo dentro da gente, está tudo no nosso subconsciente. Então, tudo que você diz para o teu subconsciente ele vai te passar como verdade, porque não existe
autossabotagem. A pessoa não se sabota, você não se sabota de jeito nenhum. Você, tudo que você manda para dentro, o teu cérebro, o teu subconsciente, o teu self-2, o teu emocional devolve para você. Se você mandar que você é um lixo, que você nunca vai dar certo e que você nunca vai fazer um negócio bom, que você é um cara razoável, que você quer ficar na zona de conforto, que você não pode sair, que você não pode se expor, porque isso não vai te levar a nada. Então, ele vai te segurar e vai te deixar preso nessa bolha, com esses tijolos, com esses muros que nos cerceiam e nos limitam. E é isso, as pessoas acabam andando em conjunto, né, Branca? Andando em massa, e elas acabam não pensando por si só, por causa das crenças limitantes. O que fazem elas irem do trabalho para casa, de casa para o trabalho, almoço, jantar. Elas vivem numa zona de conforto e elas acabam não pensando, elas acabam só fazendo o automático. E isso não tem um crescimento exponencial, né? Como é que a gente chega num crescimento exponencial, Branca? Você que é terapeuta. Você falou disso. Te manda a bola. Você falou muitas coisas, duas coisas que eu acho importante a gente pontuar. Você falou da história da tua mãe, que ela dava cola para você passar. Ensinava a fazer cola, né? Ensinava a fazer a cola, né? Ou seja, você tinha uma crença limitante de que você não iria tirar boa nota. Então, você precisava da cola. Sim. Então, como a crença limitante, ela sabota a gente, ela não deixa a gente crescer. E, em geral, essa crença limitante, ou ela é herdada, no teu caso, ou ela realmente vem de alguma coisa, de uma experiência única que às vezes você viveu e você solidificou como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Então, você fez as coisas porque você não acreditava em você. A crença limitante te barrou, né? E barrou por muitos anos, né? Só um parênteses, que é interessante você falar que ela é herdada, porque é alguma coisa que vem, né? Já está nos nossos genes, já está lá no cromossomo, tem 30% que tá embutido em você, que você pode nascer com essa crença mesmo sem alguém te falar algo sobre ela, né? Exatamente, porque os nossos pais é que passam isso pra gente. Por muito amor até, eles nos cerceiam. Por exemplo, não sobe ali porque você vai cair. Não faz aquilo porque é errado. Então você fica o tempo todo, né? Você aprende que você é fraco, que você não pode ir para lá, que você não pode fazer aquilo, que você não vai tirar 10 na prova. A gente acaba aprendendo. E isso vai se repetindo, vira um pensamento automático e vai existindo para o resto da vida. A outra coisa interessante que você trouxe, você falou assim, a autossabotagem. É interessante o mecanismo da autossabotagem. Porque quando eu me autossaboto, não é porque eu quero me destruir. É porque, na verdade, eu quero me proteger. Sim, na verdade, a autossabotagem em PNL, eles falam que não existe, né? Porque tudo que o teu cérebro manda, que o teu subconsciente manda para você, ele é para o seu bem. E tudo que você manda para ele sentindo, ele vai devolver para você, né? Isso é muito interessante. Porque a autossabotagem, ela vem da crença limitante. Então, se eu sei que eu não sou boa e que eu vou repetir, eu não vou nem querer fazer a prova. Ah, mas você estudou. Nossa, você tirou 10 nos exercícios aqui. Não, eu não vou fazer isso porque eu sei, a crença limitante, que eu não vou dar conta disso. E aí a gente... E se você embutiu na tua cabeça que você é um aluno nota 5, você pode tirar 10, porque depois você vai tirar 0 para ter a médiazinha 5 lá no final das coisas. É assim que funciona. Exatamente. Então a gente acaba perpetuando, eu sempre falo, a gente não dá as injeções de realidade, né? Quanto que realmente você é burro? Quanto que realmente você não vai conseguir tirar isso? Baseado em quê? Eu sempre brinco com meus pacientes, eu falo assim, qual é a página do livro? Se você provar para mim a página do livro, eu vou acreditar em você. Aí não tem. Branca, não tem aquele fato, aquele filme da Alice no País das Maravilhas, que ela cai no meio do nada, totalmente perdida, aí tem aquele gato, o gatão fumando lá, faz aqueles tragos, traga. E ela olha pro gato, ela vê alguém, o gato é tipo um parente dela no final, né, que a gente vê, ela vê alguém familiar lá, e ela fala, e aí gato, tô aqui perdido, pelo amor de Deus, pra onde que eu vou? Aí o gato fume, olha para ela e fala com uma cara de sábio,
Mas para quem está perdida, qualquer lugar basta, Alice. E aí ela fica, o gato some, né, no meio da fumaça, e ela fica lá andando no lado, andando em círculos, ela vai vendo a bruxa, as coisas, a quase morte, e ela fica gigante, de repente ela fica anã, e é tudo arquétipo, né? Símbolos da nossa vida mesmo. Depois ela cai em si, ela cai na real, volta para a realidade dela, sai do sonho, volta para a realidade dela, que tudo é um sonho, na verdade. E ela vê que aquele marquês que queria casar com ela não tem nada a ver, e fala, cara, vai procurar tua turma, vê que o tio ou a tia era a bruxa que estava lá, e fala, ah, sai da minha vida, sai para lá, você não vai agregar valor na minha vida. Como os amigos que não agregam valores na nossa vida, como parentes que só nos limitam. É muito louco a Alice do País das Maravilhas e essas coisas todas. E como conviver, né, com essas pessoas que não agregam valor e que muitas vezes estão bem próximos da gente como parentes. São pessoas tóxicas, de uma certa forma. Elas são tóxicas, mas elas podem ser até o seu pai e a sua mãe. E são pessoas boas e você tem que conviver com elas. Mas como não conviver? Porque você vai pegar a coisa tóxica, ela passa para você de uma certa forma, porque o ser humano é reativo. Então, se te xingarem, você vai xingar de volta. Então, como é que você lida com isso? Como é que a gente faz para não passar por isso? Primeira coisa é se afastar um pouco, não totalmente, né, Branca? E a segunda é fazer as perguntas certas para o nosso consciente, para o nosso pensar, para as nossas emoções, porque a nossa emoção sempre nos leva para algum caminho. E a gente percebendo para onde ela quer nos levar é muito mais fácil. A nossa emoção sempre quer te dizer, sempre quer nos dizer alguma coisa, né? Isso que é interessante. Sim. Quando você falou, eu gosto sempre da minha, não sei se vocês estão vendo, vamos lá. Eu vou explicar aqui. Mais para trás, não dá para ver muito bem. Agora deu? Sim. Dá para ver? Então vamos lá. Tá, melhor. Esse aqui é o círculo vicioso ou virtuoso. Vai depender do que, já vou dizer mais para frente. A equação é a seguinte, eu tenho uma situação desencadeadora que vem de fora, do qual eu não tenho controle, né? Eu faço um juízo de valor, eu tenho um pensamento, esse pensamento vai me gerar um sentimento, este sentimento vai me gerar uma ação, e a ação vai me trazer as consequências, positivas ou negativas. Vamos pegar um exemplo. Eu estou aqui, o João olhou feio para mim. Eu tenho dois caminhos para pensar. Eu posso dizer, bom, o João é um cara antipático, FDP, que não gosta de mim se eu não fiz nada para ele. Se eu pensar isso, eu vou ter um sentimento de raiva com o João, eu vou ser hostil com o João e a gente vai perder a chance de ser grandes amigos. Se de repente eu pensar, falei, nossa, de repente, sei lá, o João tá com problemas, ele tá nervoso, ele nem tá olhando para mim, ele tá envolto nos pensamentos dele. Eu vou ter um sentimento mais tranquilo, de compaixão. Posso até chegar nele e falar, tá tudo bem aí, João? Posso te ajudar? E aí a gente vai ter uma consequência positiva que a gente pode virar grandes amigos. Sim. Quando existe muito a repetição, o que acontece? Esta parte aqui vai para o automático, virou crença. Todo mundo que olha feio para mim é meu inimigo. Tipo um dia de fúria, né? Exatamente. Aí eu tenho a situação que vem de fora, eu já vou para cá. E eu passo a vida repetindo. Então, qual é o antídoto para a gente lidar? Com as pessoas que nos amam muito, mas que às vezes sem querer nos fazem mal, é a gente fazer aqui a equação. É mudar a forma de ler, é o pensamento, é o juízo de valor que eu vou ter. Então eu posso pensar assim, o João está me sacaneando. Eu posso dizer, não, esse é o jeito do João pensar. Não necessariamente é a realidade, mas é a forma como ele pensa. Sim. Ok, eu aceito e tudo bem. Então você percebe? Aí nesse movimento, a gente está virando para um círculo virtuoso. Porque quando eu baixo, eu falo, bom, eu posso até pensar, nossa, mas para que você está falando isso?
Qual que é a tua intenção? Legal, esse é o teu ponto de vista, mas não é o meu. Tudo bem? Vamos viver a vida. Porque a Tá. gente, ao longo da vida, vai encontrar com um monte de pessoas tóxicas, pessoas que não acreditam no nosso potencial, Sim, o pessoal pessoas vai que te querem fechar. Você vai sair na proteger. rua, um cara vai te fechar e vai fazer o dedo para você assim, e você vai ter que. Não pode entrar na dele, senão você tá. Ele tá Exatamente. tomando o seu poder, né? E tem um monte de amigo que vai chegar para te engalfinhar também. Tem aquelas pessoas que vão procurar o seu defeito. E por isso que tem aquela frase: diga-me com quem andas que te direi quem és. Porque o cara, a pessoa realmente inteligente, ele busca andar com pessoas mais inteligentes que ele, né? Para Uhum, uhum. aumentar, elevar o nível, aumentar o padrão. Porque isso é igual a gente jogar tênis. Se a gente jogar tênis com um cara ruim, com uma criança, a gente vai começar a Isso, jogar mal, vai cair o nosso padrão. Aí se a isso gente mesmo. jogar tênis com a Agassi, Agassi já foi, né? Lá do meu tempo, ou com os caras de agora, o Federer, né? Faz tempo que eu não vejo Não, tênis, pega viu, ele gente? Mas se saindo jogar também, uns viu, tênis com Clovício? Vai. se jogarmos tênis com as pessoas realmente do padrão lá em cima, o nosso nível vai elevar. Então, o fato é que a gente tem que procurar pessoas mais inteligentes que a gente. E não podemos nos comparar com os outros. Nós temos que procurar a evolução por nós mesmos, né? Porque se a gente se comparar com os outros, Isso. a gente sempre vai se frustrar de alguma forma. De alguma forma, porque ninguém é melhor em tudo. Isso não existe. Exatamente. João, hoje não existe uma inteligência, existem 7 tipos de inteligência. Quais Você são? pode não ser um gênio em matemática, mas você pode ser um gênio na bola. Você pode ter uma Sim, inteligência psicomotora infinita. Então, sim. é importante a gente ter isso em mente. Agora, você falou uma coisa interessante. Ah, mas o outro vai e me julga. Por que será que o outro está Michel te Mogra, caiu bem julgando? nessa hora. Prazer. Oi? Que o quê? O Michel Mogra, meu amigo meu, apareceu nessa hora que você falou de Ah, julga. É um cara que gosta eu de não te julgar, mas é conheço. um cara Oi, bonzinho. Michel, bem-vindo. Então, veja, nossa, até me perdi. Você falou Bom, de um vamos cara lá. que julga. Cai, Ah, aí então, apareceu o por Michel que que Mogra o na hora cara... que você falou que julga. Isso, por que que o cara julga? Como Ah, será porque ele que é tem. ele Eu por sei. dentro? Ah, isso eu estudei. A pessoa te julga para se sentir melhor, porque ele tem o complexo de superioridade, né? E o que é complexo de superioridade? É quando a pessoa se sente inferior, mas ela quer passar para os outros que ela é superior. Então, o que quer Exatamente. dizer? Que o problema está em quem julga, não em quem é julgado. Isso que as pessoas Isso. têm que entender. Então, e é isso, mas é difícil, porque se você não Muito. entende isso, você vira refém do outro. O Sim. outro determina que você vai ficar irritado, que você vai se sentir É. mal, que você vai querer retribuir. O outro E é ganha, isso que ele a gente ganha, tem é que isso que ele quer, ele entender. quer te irritar. Ao momento que ele te irrita, ele ganha o poder, ele toma Isso, o teu poder vira dele. Então eu era muito irritável, eu era muito suscetível a isso, porque eu era ingênuo até ler e tudo mais. Até hoje eu ainda sou um pouco, tá? Não sou, ninguém é perfeito, eu sou um buscador e estou tentando melhorar, tento melhorar a cada dia. Mas eu caí, eu era muito suscetível a essas coisas, e por isso que eu topei e bati tanto a cara na minha vida, fiz tanta besteira e andei com muita gente. E quanto mais eu andava com várias turmas, mais só eu me sentia, porque muitas vezes eu andava com as pessoas e as pessoas nem olhavam para minha cara, as pessoas me ignoravam, assim, de uma certa forma que eu me sentia péssimo, porque aí vem aquela coisa, né, Branca, que eu descobri depois lendo, solidão e solitude. Não existe solidão. Não existe solidão quando você está sozinho, aqui, ninguém está te olhando. Você está lendo, você está sozinho, você está numa boa, está tranquilão. Existe solidão quando você está com um monte de gente e ninguém olha para tua cara, ou as pessoas simplesmente te ignoram, ou você vê que as pessoas nem queriam que você estivesse lá, ou elas querem tirar só um pelinho por causa do complexo de superioridade e tudo mais. As pessoas são assim, e isso faz mal não só para quem apanha, faz mal para quem bate. Isso que as pessoas têm que entender, que a gente tá numa de evolução, a gente tem que crescer, não ficar achincalhando um outro. O ser humano já, nessa pandemia, nós estamos muito só, né?
E tá todo mundo muito sozinho. Então, o ser humano tem que aprender e a começar a evoluir, a dar a mão um para o outro e ver a necessidade do social, né? Nós somos seres interpessoais, nós precisamos das pessoas, nós precisamos do afeto, do carinho, do afago, do abraço humano, do beijo, do compartilhar, da troca, do amor, do sentir, da busca e disso tudo, né? Você falou uma coisa interessante. Nós precisamos das pessoas, mas nós somos sós, nós somos únicos. Sim, Ninguém nós sente somos a dor únicos. como você sentiu. Entendeu? E quando a gente. E isso que é muito interessante, essa de ser únicos, porque nós somos únicos e nós acabamos perdendo a nossa individualidade para tentar agradar o próximo. Nós acabamos sendo como a massa, fazendo o que a massa faz, por medo mesmo de tomar uma pancada ou dessa de ser zoado. Tem aquela frase, né? Prego que se destaca, toma martelada. E a gente acaba, então, imitando o próximo. E nessas, Charles, e nessas de imitar o próximo, a gente perde a nossa essência, a gente perde a nossa criatividade, a gente perde o nosso valor, porque o ser humano é único, ilimitado. Ninguém, e o único ser do planeta Terra, não sei se tem outros planetas ou não, não sei, acho que tem, mas não sei se tem seres inteligentes, sei lá, eu não sei, o que eu sei é o planeta Terra. O único ser do planeta Terra que realmente é único, tem uma impressão digital única, tem um DNA único, pensa, não vai ter ninguém, por mais que fizerem um clone, se fizerem um clone igual a você, a pessoa, o clone não vai pensar exatamente igual você pensa, então nunca vai existir alguém igual a você, igual a mim, igual a nós. Então a essência, o essencial é nós vermos o que nós temos que fazer para dar um passo além. Qual é a nossa evolução? Qual é a nossa busca nesse mundo? O que faz seu coração vibrar? Aonde você tem que entrar para você entrar no estado de flow, hiperfoco? O que te dá hiperfoco? Eu vi que o hiperfoco para mim não era. Eu rasgava lição de casa quando era moleque. Eu ganhava brinquedo, sempre tive essa branca, sabe? Sempre tive essa coisa de ganhar, de trocar dinheiro por afeto. E eu pegava o brinquedo e explodia na parede, porque não era isso que eu queria saber. Depois eu mentia para os meus pais, eu falava, o brinquedo quebrou. Eles me davam brinquedos melhores ainda, e eles me recompensavam pela mentira, sabe? As pessoas agem assim. Elas não sabem, elas não investigam, elas não procuram saber, e a gente, sem querer, a gente acaba recompensando nossos filhos pela mentira. E quando as pessoas têm algum certo dinheiro, elas acham que dando um brinquedo legal e uma coisa legal vai suprir um monte de coisa nos filhos, e não é assim, né? A gente acaba nos limitando, e... Oi, Marcos. E isso cessa tudo. Aí eu te passo a bola, Branca. Como sair da zona de conforto? Tem umas perguntas aqui que eu fiz para não me perder também. Ah, tá. Você quer... Mas já é muito outro assunto, né? Sei lá. Você que me foca aí. Da zona de conforto? Depende. Se a zona está confortável, a gente não quer sair. Mas muitas vezes a gente está presa na zona de desconforto. Porque eu imagino, aí volta de novo a crença limitante, porque eu imagino que se eu sair e ir para outro lugar, o lugar desconhecido, o novo, vai demandar muita energia e muita decepção. Então eu acabo me adaptando na zona de desconforto. E seja de desconforto e na... Olha, eu nunca ouvi, que interessante isso, eu nunca ouvi o desconforto. Eu achei que era uma zona de conforto. Entendeu, Branca? Então, agora você falou desconforto. Uma zona de conforto que acaba criando um desconforto. É isso que você quer dizer? Exatamente. Você percebe que tem pessoas que estão sofrendo bastante, que estão numa vida muito ruim, sim, mas que não saem. Não sim, saem. Por mais que você faça, elas não saem. Então é uma zona de desconforto da qual ela não quer sair. Porque ela imagina que se ela for para outro lugar, que o sofrimento vai ser maior. E aí ela... o Marcos escreveu aqui, se acostuma com o ruim. É isso mesmo. A pessoa está acostumada com o ruim e ela não sai. Não sai.
Porque é o conhecido. E o conhecido me causa menos angústia e menos ansiedade e, por isso, menos medo. E aí eu acabo repetindo os mesmos problemas, né? Aí entra também a posição de vitimista e aí não Sim. saio, né? Agora, como sair da zona de conforto? Zona de conforto e de desconforto, elas nunca deixam a gente crescer. Então, quando você estatela num lugar, você não cresce. Então, como é que você vai sair da zona de conforto? É se colocar desafios. É primeiro trabalhar a tua autoimagem, é primeiro você traçar diálogos autocalmantes e reais. Vou pegar de novo, tá? Meu quadrinho aqui. Esse é Trabalhar um os quadrinho. traumas. Hã? Encarar os traumas. Isso. Não dá para Eu ver tenho um direito. Não, ó, eu tenho um Mas meu trauma quadrinho... aqui, Agora dá. tá? Eu tenho uma ameaça, eu tenho um trauma aqui, tá? Eu posso ir para a Na zona mesmice. vermelha, onde eu fico aqui o tempo inteiro me criticando, me pesando. E aí, qual é a consequência que eu vou Coçando. ter? Eu vou sentir sempre vergonha e culpa. Se de Sim. repente eu tiver diálogos autocalmantes, perceber as minhas qualidades, os meus defeitos, é óbvio que eu vou ter, vou ficar com sentimentos melhores, de mais segurança e compaixão. Então, para a gente sair da zona de conforto, que ela é ruim também, né? Eu preciso primeiro desenvolver a minha autoimagem, e depois eu ir pegar desafios, aceitar o novo. É com o novo que a gente cresce. É com as dificuldades que a gente vai para frente. Ah, mas pode não dar certo. Realmente pode não dar certo. Mas aí você cria um plano B, que aí você vai para o plano B. Ah, mas e o plano B, Branca? E se não der certo o plano B? Você vai para o C, você tem o abecedário inteiro pela frente. Mas vá, faça, saia do conhecido, busque alternativas, busque novidades. Ai, desculpa. Para isso a gente tem que encarar o medo, né? Para isso Encarar o tem que ter medo, medo. encarar os traumas. Isso aí que é o complicado. Como as pessoas vão fazer para encarar os traumas, Branca? Elas têm que encarar, senão não sai. E o trauma fica lá. E se você não encarar seu trauma, seu medo, como vocês acham que eu não tenho? Quais são os dois maiores medos do ser humano? A morte e falar em público. Claro que eu tenho medo de falar aqui. Cara, as pessoas não se sentem confortáveis, né, Branca, em fazer live. Não é assim na Sim. vida. Chegar a Por fazer quê? uma Porque a live, gente tem pegar medo de eu sou todo julgamento. animado. Não, a gente vai superando, a gente vai alcançando, a gente vai passando pelo ridículo, de não ter medo do ridículo e saber que o ridículo ou tem um palhaço dentro da gente, é nesse palhaço que a gente vai crescer e é assim que a gente tem que olhar a vida, mais ou menos, não levar as coisas a ferro e fogo, né? Não ter medo, buscar superar o medo, porque a única forma da gente atravessar o medo é encarar ele e bater com ele de frente. Senão ele entra, vai doer, claro que vai, mas se você não fizer isso, o medo fica entranhado em você. Ele entra embaixo do tapete, como se o tapete é a nossa casa. E aí fica lá tudo sujo, a coisa degringola, né? Acaba O explodindo, a medo, gente fica pressionado e pá. é isso aí. O medo é uma medida protetiva, né? Mas ela não pode Dominar. te injetar. O medo é muito importante. Se você não tivesse medo, você teria morrido já. Sim, O claro. medo é importante. A gente tem que usá-lo como uma bússola. Porque aí eu vou com mais cuidado, aí eu penso um pouco mais, aí eu sou menos impulsiva. Então, o medo é importante. A gente não pode viver Sim. sem ele. Agora, quando você fala de encarar os traumas, trauma é um treco complicado, né? Deixa eu só dar um exemplozinho rapidinho do que é um trauma, tá? Nós temos aqui o nosso cérebro, meu grande companheiro, né? Esta parte aqui é o córtex, tá? Córtex frontal, tá? Que é Toda essa essa parte parte, aqui, né? isso, tá? Que Que fica é a aqui. parte cognitiva. É. Tudo Inclusive, é quando você bebe, processamento. você perde ela. Olha o que aconteceu quando eu bebi, ó. Tá Bebi, vendo? me fui de cabeça, me deu, quase Pois é. morro.
Mas tudo Por isso que a bem. gente fala, cabeça não pensa, o corpo padece. Quando a gente bebe, a gente corta o córtex pré-frontal. A gente, né, para de... E, A Branca explica melhor. então, o João tomou vinho agora, por exemplo, para abaixar um pouquinho o pré-frontal, né, que aqui é o dos julgamentos. Então, ele ficou um pouquinho mais Aham. baixo, aí ele consegue falar, trazer à tona o que ele já sabe, que o cara sabe, né? Então, Para essa relaxar. parte aqui, ela é puramente cognitiva. Tudo tem que fazer Sim. sentido, tudo é processado. Essa parte aqui é a que começou. É a primeira parte do cérebro. É a parte Obrigado, Charles. extremamente inconsciente. Quando você fala de subconsciente, ele está aqui, completamente aqui. Quando acontece o trauma nada mais é do que uma situação que não foi elaborada por aqui. Essa parte não conseguiu fazer sentido. Então, o que que ela faz? Como mecanismo de proteção, diante de um fato abrupto, ela joga para cá. Virou uma cápsula. Então, tem uma rede de neurônios que é responsável por esse trauma. Tá. Ele não aparece porque ele é muito forte, essa parte não aguenta. Então, ele aparece de vez em quando, com pensamentos intrusivos, com repetição de algumas situações. Ele aparece de uma forma mascarada, porque esta parte aqui não consegue entender ainda. Então, enfrentar o trauma, né, é um processo delicado que precisa de uma psicoterapia, né? Aí estou puxando a sardinha para minha brasa, porque é verdade. Para Aham. você trabalhar com traumas, você tem que ter a ajuda de um terapeuta, porque ele pode ir dosando para você até que ponto, até quanto você pode mexer, né? Sim. Então, sabendo que você tem um Bora. trauma, é Sim. importante você ter claro isso para você e fazer esse processamento. Por exemplo, vou pegar um exemplo lá, de novo, o mesmo que eu falei no começo. A criança foi abusada quando pequena, né? Sim. O que que ela tem que fazer? É um trabalho que ela tem que perceber que hoje aquela criança cresceu, é mulher, e, portanto, ninguém vai poder fazer mais maldade com ela se ela não permitir. De... Mas para chegar neste processo, demora pra caramba. Sim. Mas então é E você interessante. está falando de abuso, coisas mais É, profundas, né, eu fui Branca? isso. Mas assim, tem traumas, por exemplo, de ser demitido. Nossa, afetou tanto a minha autoimagem, eu nunca fui demitida e agora me demitiram. Meu Deus do céu! E isso pode ter virado um trauma. E aí você não vai mais procurar emprego, você repete nos testes, nas avaliações. Tem traumas até de um filho estar comendo numa sala de jantar com o pai, com a mãe, e de repente o menino fala alguma coisa, o pai fala, cala a boca! E aí essa coisa fica, esse cala a boca fica, entra na criança, e a criança não fala mais na escola, fica como se fosse muda. É Entendeu? isso Aí mesmo. isso cria uma coisinha assim, ou não fala mais, eu não estou suportando ouvir a sua voz, uma coisa assim que o adulto manda para a criança, cria um trauma que vai virar uma Isso, bola de neve para a vida inteira. E vai ser difícil de sair, né, Breno? é verdade. Como é que Mas você tem como sai? sair, tá? É só você enxergar. Sim, tem como sair. Você percebeu que isso é um trauma? Então começa a fazer pequenos desafios. Fala, levanta a mão. Hoje você é adulto, então você pode falar. Sim. É um trampolim, são pequenas dificuldades que você tem que ir enfrentando até você assumir o controle para você. Às vezes os pais, no afã ou de ajudar, né, eles acabam atrapalhando. Mas pelo excesso de amor, às vezes eles atrapalham. É Então, por exemplo, verdade, verdade. Não, você Charles, eu não sei ouviu, de nada. Quem sabe tudo é o Theo, por isso que ele nem está aqui. é, O Theo, não. quem que é Quem o sabe Theo? tudo não sabe nada, porque acha que sabe tudo e não quer escutar ninguém, entendeu? Exatamente. E o que está por trás disso? Me ajuda? Sabe tudo, a O crença subtudo. limitante. A crença limitante, porque o sabe tudo, todo mundo fica falando para ele, você sabe tudo, você sabe tudo. Ele fez alguma faculdade muito boa, ele realmente está numa zona de conforto, onde ele está, e ele
não quer mais, ele tem medo de tentar algo mais, de sair daquilo, porque ele vai desengessar e ele vai, de repente, como é que é? Ele vive, o sabe tudo, vive meio que com as pessoas, né? À sua volta. Ele não pode decepcionar essas pessoas, ele não pode imaginar que essas pessoas vão achar que ele não saiba de tudo. Então ele vive para elas. Então tudo que ele não souber, ele vai fugir, ele não vai participar, ele vai criar uma bolha mesmo. Ele vive numa bolha. É isso mesmo, porque ele criou criaram para ele essa imagem e ele precisa sustentar essa imagem. Então, muitas das coisas que nos traumatizaram, a gente ouviu quando criança. De julgamento dos adultos. O Rove falou, time que está ganhando não se mexe. Pode ser, o cara fica na zona de conforto exatamente por isso, porque o cara já está ganhando de uma certa forma. Ele está ganhando dinheiro, ele está ganhando algumas coisas, ele está ganhando na sociedade, então ele está com moral elevada. Então, na cabeça dele é assim, exatamente assim que ele pensa. Time que está ganhando não se mexe, para que eu vou mudar? Para que eu vou tentar outros desafios? Mas o cara não está crescendo o que ele pode crescer, né? Aquela evolução exponencial que ele pode ter. De repente o cara só tende pro racional e não olha nada do emocional. Mas é isso aí mesmo. Deixa eu pegar o exemplo dele. Time que tá ganhando a gente não mexe, né? Ok, a gente não mexe. Aí a gente tem um time retranqueiro, né? Que não faz nada, não tem jogadas... Eu perguntei, não afirmei. Agora ele tá assim, tá bom, vamos falar disso. Então vamos lá, né? Então a gente tem um time que ele tá ganhando, beleza, né? Mas e se ele é um time retranqueiro? Se ele fica lá atrás, não faz jogadas bonitas, ele pode ganhar de 1-0, mas foi um jogo incipiente. Ou ele pode ter um time que vai para frente, que muda, e ganhar de 7-0, como aconteceu com o Brasil. Sim, então é importante... É uma coisa que dá vontade, sempre que as pessoas jogam com o coração, aquilo é arte, aquilo dá vontade de assistir. Isso que é legal, né? Isso que mostra o que é o futebol, o que é a vida, né? Não adianta a gente... É legal ganhar de 1-0 retrancado. Você ganhou, até roubado, né? O cara vai... É legal, mais ou menos. O cara inventa que a bola foi fora, o juiz ajudou, pagaram pro juiz, mas depois tem a tua consciência que você deita e você não sente que ganhou você consigo mesmo, né? Isso que é interessante, porque a consciência pesa de qualquer jeito. Então, esses políticos que estão ganhando fortunas e que roubam um monte de gente e que fazem essa coisa com a pobreza, né, das pessoas estarem, um monte de gente está morrendo de fome, precisando, às vezes, roubar uma manteiga e roubar um pão e vão presos por causa disso. Essas pessoas, podem ter certeza, essas pessoas estão muito ricas, né? Essas pessoas não dormem, o travesseiro delas é de pedra. Elas não dormem à noite, é certo. É certo e é fato. É isso mesmo. Por isso que acaba tudo morrendo de câncer. Já reparou? Todos esses caras grandes ladrões, eles acabam desenvolvendo uma doença, né? Filha da mãe. Então é isso, né? A gente sempre tem que sair da zona de conforto. Zona de conforto nunca fez ninguém crescer. A gente só cresce com conflitos, enfrentando medo, reconhecendo os traumas, tentando lutar com eles. É só assim que a gente vai. Mesmo porque, João, nós somos seres desejantes. A gente está aqui sonhadores, querendo... né? Sonhadores. Sonhadores. A gente tem que sonhar e a gente tem que viver nossos sonhos. E se você não viver você pode não viver seu sonho, mas você tem um sonho e você pode viver aquele sonho. Acontece que se a gente compartilhar o sonho, o cara vai falar, não, você não pode, você é louco, você não consegue fazer isso. Né? Aí depois o cara insiste que você não pode, que você não consegue, que você nunca vai dar risada da tua cara. Aí você fala, depois você insiste, por que você está falando isso pro cara? Aí o cara fala, porque se eu não posso, você também não pode. O cara pensa assim. Aí Freud explica, né? Narciso acha feio tudo que não é espelho. Tem aquilo, o cara não se enxerga direito, então ele se vê no outro. É a projeção. Né? Uma projeção. Você pode falar muito melhor sobre projeção do que eu. Nós, seres humanos, nós somos altamente projetivos.
A gente não se enxerga. Como a gente não se olha, a gente olha para o outro, e os defeitos do outro são exatamente os nossos defeitos que a gente não vê em nós. Então a gente Uhum. soma os defeitos do outro. Isso o Freud sempre falou e todos os sábios falam, né, Branca? Todo mundo fala, tudo que eu leio diz isso. A gente olha os defeitos do outro e não olha os nossos. Porque a Mas, em gente não geral, consegue os se enxergar. Porque defeitos do não é que a gente outro. não consegue, a gente não quer, por medo, por trauma, por tudo isso. Mas, em geral, os defeitos do outro que eu olho são coisas minhas mal trabalhadas e mal reconhecidas. Que eu consigo olhar no Sim, outro, mas eu não consigo olhar em mim. sim, Que me irritam no exatamente. outro, mas eu não consigo perceber. Eu tenho uma janela Exato, cega. Né? exato. É Em isso geral, aí. é isso. Eu, antes da gente terminar, falta 15 minutos, mas eu queria responder Certo. uma pergunta de uma pessoa que ela tinha mandado para mim aqui. Ela falou: Branca, é possível sofrer as consequências de um trauma sem saber que está traumatizado? Olha, Lúcia, é possível sim, tá? Eu nem percebi se você está assistindo ou não, né? Espero que sim. Mas é possível sim. É possível você estar repetindo situações, repetindo sofrimentos, né? Repetindo cenas com pessoas diferentes por conta de um trauma, medos exacerbados por conta de um trauma, sem saber que você é uma pessoa traumatizada. Então, isso é possível sim. Bora lá, João. Agora a bola está É. contigo. Aí a gente já falou de como superar o trauma. O que é subconsciente? A gente falou disso, não? O que é subconsciente? A gente falou mais ou menos, né? Você explicou, mostrando aí onde fica o subconsciente, só que a gente não falou o que é exatamente o subconsciente. Porque é Bom, isso aí, consciente e subconsciente, self um, self 2, emocional, racional. Você quer explicar, Branco, o que é subconsciente? falar de subconsciente vai dar umas 30 lives, mas vamos lá, de uma maneira bem sintética, né? O que é o subconsciente? É o intermédio ali, a metade, entre o que eu sei e o que eu não sei. Então, por exemplo, ele está no meio entre a realidade e o que realmente eu não sei que está guardado. Ele está no meio do trauma. Subconsciente é aquela estrutura do cérebro que recebe os impulsos do inconsciente, dá uma codificadinha e joga para o consciente. Muitas vezes esse processo não vai para o consciente, ele volta para o inconsciente. Sim, então, pelo que eu Para entendi, o você, subconsciente é tipo um Waze. Você coloca a rota e o subconsciente grava e ele vai levar você para onde você projetou. Quer dizer, se você falou, sou um cara média 5, se você tirou um 10, ele vai te levar depois para o 2. Oh, rota errada e tal, e faz a conversão e te leva para o 0 para você ser o média 5. É isso, Branca? você, você é o teu dono. Você deu uma ordem. Eu sou nota 5. Teu cérebro ele vai responder, ok, então vamos ser nota 5. Nosso Sim. cérebro não tem essa capacidade. A gente é que tem que dar as vozes de comando. Isso é Muito. o subconsciente. Pô, você jogou que é 5, ficou lá no Peraí. subconsciente. Peraí. Ele me larga. Tem Eu nesse gosto de livro jogo que ele me aqui, larga. Hum. As 16 Leis do Sucesso, Ah, tá. fala sobre o subconsciente. E ele Como fala é que é o subconsciente para exatamente você? disso. Ele fala não só do subconsciente, ele fala como as pessoas, os bilionários, conseguiram chegar no patamar que eles chegaram, né? Como eles chegaram lá? Porque eles projetaram, porque eles colocaram no subconsciente, que mandou para a inteligência infinita, que aí já é outra coisa. Inteligência infinita é mais ou menos o Deus que habita entre nós. É o gênio da lâmpada que está dentro de você. Então, tudo que você colocar no teu subconsciente, ele vai projetar. Tudo que você colocar sinestesicamente, sentindo para o seu subconsciente, ele vai projetar para a sua inteligência infinita, o seu gênio da lâmpada, o que você tem que fazer para você alcançar esse objetivo. E você vai
com tudo para cima. Você vai ter certeza que você pode, você vai galgar o caminho. Você tem que acreditar nisso, porque é isso que vai te levar para frente. Então você tem que falar: eu sou o que eu quero ser, eu não sou o que o outro quer que eu seja. Porque no momento que você não sabe o que você é e não sabe o que você quer ser, você passa a ser exatamente o que o outro projeta em você, que é o quê? O defeito do outro. Uhum. É isso Isso é mesmo. muito legal, né? Muito interessante. Né? Então, Se eu falei alguma coisa errada, por favor, me corrija, Branca, porque eu só falo essas coisas que eu leio por aí. E eu que eu li não, nesse livro. eu paro até a metade ali, quando você fala de consciência, de É, divino, que cosmos e tal. passa Aí para a eu já, inteligência infinita, porque eu falo infinita, aí eu inteligência paro aí. infinita já é uma coisa que é Deus dentro de É, nós, é uma coisa mais espiritualizada, é uma isso. coisa que esses caras, geralmente os caras, quando eles chegam até lá, eles chegam por persistência, eles nunca desistem, porque eles acreditam que tem uma inteligência infinita dentro deles, e eles têm a certeza de que eles vão conseguir. E eles não olham para trás olhando cada tropeço, cada fracasso como fracasso. Eles olham o fracasso como aprendizado, né? Isso, Thomas isso. Edison tentou 10 mil vezes até fazer acender a primeira lâmpada. E antes dele tentar, às 10 mil, as pessoas ficavam falando: você é um imbecil, você é uma besta, você é um louco, um lunático, vai fazer um trabalho comum, você está aí perdendo dinheiro, né? Mas ele tentou, foi lá, conseguiu e acendeu. Temos luzes, gente, graças a Deus. Graças a ele, né? Agora, você sabe que Graças tem a ele. muitos, Ao Deus é, dele. você sabe que tem muitos estudos, né? Hoje a neurociência ela está bem avançada, porque se percebe que quando você entra nesse estado, né, nessa espiritualidade, nesse estado de flow que você está falando, nesse Isso estado chama-se. Hiperfoco, flow, exato. de contemplação, o cérebro ele entra em outra sintonia. E realmente se muda a configuração cerebral, ela se muda. Determinadas partes ficam até mais acesas, ficam até mais energizadas por conta desse trabalho, dessa espiritualidade, né? Não estou aqui falando de religião, né? Estou falando disso que você falou, dessa Ô, essência, Rick, dessa coisa maior, né? Então, isso já está cientificamente provado, né? Que existe sim alterações na configuração do cérebro quando você está em estado de meditação. sim, que é o hiperfoco, o estado de flow, E, concentração plena. O que te dá a concentração e, plena? O que você faz que você não vê o tempo passar? Isso que você faz que você não vê o tempo passar é o que vai dar a expansão necessária para você ser o que você tem que ser. É para isso que que nós estamos nesse mundo, para nos desenvolvermos a partir do que realmente nós somos. Então, é você trabalhar, Branca, e não ver o tempo passar. Você trabalha com prazer, porque você está fazendo aquilo e você gosta daquilo. Que trabalhar é utilidade, né? E utilidade exponencial, é o que nos faz crescer, é o que projeta a gente para cima, o que dá a expansão, o que faz tudo isso aumentar. São bilhões de neurônios e cada novo pensamento, são 100 bilhões de neurônios e cada pensamento que você projeta que é novo, eles fazem 1000 conexões. Então esse número é imensurável. A gente está engatinhando e a gente não tem noção da onde isso pode nos levar, o que pode projetar. O ser humano inventou, fez o avião, fez a luz, fez o carro, fez um monte de coisa, fez isso aqui que a gente está falando agora e a gente está engatinhando nisso ainda, né? É tudo muito novo, é tudo muito recente. Então, tem a Globo, a TV aberta já não vale mais nada, né? A gente está numa nova era e a gente tem que olhar essa nova era de uma forma diferente, porque isso é o que vai fazer a gente se comunicar e a gente ir para frente. Todo ser humano é um vendedor. O que você tem que fazer é vender o seu peixe, vender o que você faz de melhor. é isso Né? mesmo. E você tem medo Vender de onde isso vai dar? que Esse teu processo de evolução, agora eu vou te jogar na fogueira. Esse teu processo de evolução que você está passando agora, você tem medo de para onde ele vai te levar? medo a gente sempre tem, né? Ele pode nos levar para um lugar
Ah, a gente sempre tem um pouco de medo, mas eu quero mais é que ele me leve. Eu vou com tudo, eu vou de cabeça, né, cara? Eu não tenho, sempre tive medo de tudo, mas sempre estou encarando, né? Às vezes, quando eu ficava antigamente, há um tempo, uns anos atrás, eu ficava morrendo de medo e resolvia não falar, não encarar nada. E eu ficava traumatizado, eu ficava com medo do que as pessoas iam pensar, iam falar. Hoje em dia, Branca, eu prefiro escancarar, jogar na vala, falar realmente o que, que eu sou, o que eu passei, quantos traumas eu vivi, porque assim as pessoas já sabem o que eu sou e eu não vou me prender. Aquele trauminha que aconteceu na minha infância ou adolescência, aquilo não vai me fazer de mim o que sempre fez, um problemático. Eu vou superar e eu vou crescer e é exatamente esse trauma que vai me projetar para eu ser melhor do que eu era ontem e para eu ajudar as pessoas que passam pelo mesmo trauma que eu a superarem a si mesmas, a superarem os seus traumas e a crescer com isso, em abundância. É isso mesmo. Obrigado, Marcos. É isso mesmo. É isso aí, né? Bom, eu acho que já está terminando o nosso tempo, porque o Instagram é assim, né? Você começa a falar, puf, o bicho te corta, né? 55 minutos, entramos no estado flow. Adorei falar com você, Branca. Você sempre eleva o padrão, me faz pensar, o que é muito bom. E vamos para a próxima, quem sabe Vamos aí. para a próxima, é isso mesmo. O pessoal vai trazendo os temas e a gente vai falando em cima disso, né? Eu quero te agradecer bastante por você ter me convidado, por essa ideia, por esse papo muito gostoso. Quem vê pensa que a gente combinou, mas a gente não combinou nada. O negócio foi saindo. Ele fez lá os papéis dele lá, mas... Eu fiz minha pergunta aqui, mas não saiu nada, né, Branca? Não saiu nada, né? Deixa eu mostrar para as pessoas que elas falam, olha a minha letra que bonita, minha gente, ó. Fiz pergunta aqui, mas não rolou, né? Eu acabei não perguntando nada. Pois é. Branca, é interessante assim, falar. Sempre gostei de falar com você e, inclusive, você é a mestre aqui, eu sou o aprendiz. Aprendi muito com você e cresci muito a partir da tua essência e a partir da tua maestria com profundidade. Por tudo que você sabe, por tudo que você me ensinou. Obrigado. Namastê. Obrigado. Eu te agradeço bastante, de coração. E, principalmente, agradeço por você deixar eu fazer parte da tua vida. Porque eu aprendo bastante também. E eu que lhe agradeço pelo mesmo. Eu que agradeço. Obrigado, Branca. Então, boa noite a todos. Foi muito bom estar aqui. Tenham excelentes reflexões. Tchau, João. Como é que eu desligo isso aqui? É só apertar o X, depois eu vou salvar, gente. Vamos com tudo. Tamo gigante. Vai! Foguete. Obrigado, galera. Tchau, tchau.